Muy bien, una feliz tarde para todos. Bienvenidos a nuestra última plática del programa Salud y Longevidad en 12 Pasos. Ahora es el momento quizá más crucial del programa para ustedes, porque vamos a aplicar um teste. Esse teste vai determinar entre 7 parâmetros de risco, se há ou não risco de enfermidade, e você vai poder também descobrir qual é sua verdadeira idade biológica. Pero antes de adentrarmos ao teste, vamos aclarar alguns pontos. Bueno, um dos pontos que temos que aclarar é que normalmente quando eu venia à igreja em princípio da década de los 80, então o primeiro que eu escutei na igreja foi o seguinte, que os adventistas é um pueblo que vive muito. ¿Ha escuchado hablar de esto? Adventista vive mucho. Pero lo que no explicaron fue cuáles son los adventistas que viven mucho. E a vezes nós venimos à la igreja e pensamos que somente por el hecho de bajar as águas bautismales já temos um passaporte para uma vida larga e saudável. É um engano, não? Há um largo caminho a recorrer. Nós, para ter as bendições de uma vida saudável, temos que praticar as coisas que necessitamos para ter uma vida saudável. E há havido muitos mitos. Um dos problemas que a igreja enfrenta é a palavra vegetariano. Eu sou vegetariano. E a gente pensa que ser vegetariano solamente é o suficiente, não? O hecho de deixar de comer carne já está tudo resuelto. Não é assim. Ser vegetariano é recomendável, pero não é solamente a essência do mensagem de saúde. O mensagem de saúde abarca vários componentes que nós venimos falando desde a manhã. Então, muitas pessoas pensaram que solamente por deixar de comer carne já estava tudo solucionado. Não, eu vou viver muito, não? Vou viver muito. Esse é um problema. Quando venia à igreja, me recuerdo que quando uma pessoa optava por ser vegetariano, tinha preocupação com um nutriente em especial. Bueno, eu me vou convertir a um vegetariano. Que vou fazer com as proteínas? E a solução? Soja. Frijol de soja, leite de soja, queso de soja, ensalada de soja e postre de soja. Pero a gente se olvidava que os produtos de soja chegam a ter 3 a 4 vezes mais proteínas que os alimentos de origem animal. Então, como comiam em grandes quantidades, acabavam que quadruplicando seu aporte proteico. E eu mencionei que os metabolitos das proteínas põem uma carga muito grande sobre o sistema de excreção renal e as pessoas hasta adelgazavam, pero perdia o vigor, se quedavam sem color, como que cenizas. Por quê? Porque envelhece precocemente. Então, um dos pontos mais importantes é quando se opta por uma alimentação vegetariana, você não tem que se preocupar com nenhum nutriente. Não se preocupe com proteínas, com vitaminas, com minerais. Não se preocupe com absolutamente nada de esto. A preocupação de nós tem que ser solamente uma dieta simples e variada. É a variedade. A variedade não pode ser nem muita variedade em la mesma comida.
quanto mais variedade em la misma comida, peor el processo de recibo. A la variedade tem que venir a largo del tiempo. E quantos produtos temos hoje para que podamos variar? Por lo menos uns 500 produtos. Então, há pessoas que quando comem, querem comer de todo 14, 15 variedades diferentes, não? E é uma confusão, porque não se hace um bom processo de recibo, e aunque está comendo algo que seja saludável, os benefícios para o corpo estão sendo praticamente zero, porque não se está aproveitando praticamente nada por la grande quantidade de alimentos e grande quantidade de variedades. Então, a variedade tem que venir a largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, alguns questionam e dizem, bueno, se me pongo vegetariano, como vou conseguir as proteínas? E eu lhe pergunto, bueno, por que você come carne de vaca? Porque tem proteínas. E eu hago a seguinte pergunta, e onde a vaca conseguiu a proteína que você está buscando? Não come outra vaca, não é certo? De onde vem a proteína? De las hierbas. Você já mirou um elefante? Um bebê elefante? Quantos quilos de carne tem que comer al dia para chegar ao tamanho de sua madre com 6 toneladas ou mais de 10.000 libras? Quantos quilos de carne come? Oh, são herbívoros, não? E de onde vêm as proteínas? De las hierbas. Então, se criou este mito proteico, fomentado por uma indústria, principalmente a indústria ganaderia, para estimular a venda de seus produtos, pero são estudos completamente falhos, sem base. Pero isso é divulgado em la televisão, em los periódicos, em las escolas, em las universidades, e a gente sale sempre, como que direi, repetindo as mesmas coisas sem racionar de uma maneira correta. Não, uma alimentação variada é tudo que nós temos que nos preocupar. Não se preocupe com proteínas, com vitaminas, com absolutamente nada de isto. É inútil. Eu he hecho isto de não me preocupar há mais de 3 décadas e não tenho entendido nenhum tipo de problema. Eu mencionei minha experiência aqui ayer. Okay? Então, temos que quitar em la realidade é como que um lavado cerebral, não? Que se põe la gente, proteína, e todos saem repetindo, pero nunca param para pensar que não há uma lógica. Bueno, uma das coisas que podemos analisar por la questão de las proteínas é, por exemplo, em alguns países, um bebê depende solamente de la leche materna hasta los 2 anos de edad. Em Europa, em Américas, se um bebê logra ter a leche materna por 6 meses, ganha a medalha de ouro, porque é muito raro. Pero em muitos países, 2 anos a leche materna. E curioso que são os primeiros 2 anos, é o período que o ser humano mais cresce em velocidade. Os que são padres e madres recuerdam quando chegou à casa, o bebecito chiquito de um dia e de pronto com 2 anos parece que é uma explosão de crescimento, não? Claro, vai crescer mais em um período mais grande de tempo, mas esses 2 anos é uma explosão de conhecimento, de crescimento. Bueno, se alguns bebês dependem solamente da leite materna hasta os 2 anos e crescem, desenvolvem normalmente, chegamos à seguinte conclusão: a leite materna deve de ser riquíssima em proteínas, não é certo? Então, a pergunta que hago é a seguinte: qual é a porcentagem de proteínas em la leite materna? Vai variar de acordo com o período de la amamentação, pero promédio 1%. Agora vou fazer a seguinte pergunta: qual é o porcentagem de proteínas em uma naranja? Pero naranja tem proteínas 3 vezes mais que a leite materna, 3%.
Há alguns países onde as madres não produzem leite suficiente, se toma as laranjas, se dilui com água e se alimenta os bebês. Agora a outra pergunta, qual é o percentual de proteínas em el brócoli? Pero el brócoli tem proteína 18 vezes mais que a leite materna, 18%. Então, as proteínas, assim como os outros nutrientes, estão bem distribuídos em los alimentos. Não há um alimento que seja proteínas. Há alimentos que têm um aporte mais grande de proteínas, mas também vêm com outras coisas. Não há alimentos que sejam puramente carboidratos, há alimentos que têm um aporte mais grande de carboidrato, mas vêm também com proteínas, com vitaminas. E nós outros solucionamos esse problema quando variamos o que vamos a comer. Eu creio que com isso já quitei de vossos ombros uma carga muito grande, não é certo? Olvídate de pensar em nutrientes. Pense em ter alimentos de qualidade, frescos, simples, naturais, bem saborosos e preparados e que lo varie ao largo del tempo. Agora, quando hablamos, por exemplo, de vegetarianismo, reforma da saúde, esse é um ponto que não vou poder me aprofundizar, pero é necessário. Há muitos irmãos que têm muita dificuldade em entender por que evitar alimentos de origem animal. E às vezes citam, bueno, os patriarcas e profetas comiam carnes, não é certo? É certo. Pero nós não devemos nos olvidar que ao largo da história da igreja sempre houve algum momento onde ha tenido a necessidade de um mensagem presente para determinado tempo. Então, o que temos em la Bíblia, em Deuteronômio 5, Levítico 11, que é basicamente a reforma da saúde, foi suficiente hasta o ano de 1863. Pero a partir do ano de 1863, hizo bem ao Senhor dar a seu povo remanente mensagem especial para o tempo especial que é o tempo del fim. Pero por que deu esse mensagem especial? Porque começou a aparecer fatores que não passavam antes. Em los dias de los israelitas, os animais não eram tratados com vacunas, com antibióticos, a contaminação del aire era bajíssima. Eu me recuerdo quando era niño, minha mamã para ter uma gallina levava 1 ano. Hoje del huevo al pollo em 35 dias. Como se logra esse milagre? Esse milagre, como se logra? Fatores de crescimento, antibióticos, vacunas e umas técnicas de alimentação muito agressiva. Por exemplo, as gallinas, quando normalmente na granja, quando se põe o sol, se desprendem as luzes. Pero quando chega a meia-noite, o que fazem eles? Vuelve a prender as luzes. E as aves, pobrecitas, pensam se está claro é dia, se é dia tem que fazer o quê? Comer. Então, extendem seu período de alimentação por 6 horas. E o que esses animais estão comendo? Estão comendo os cereais que nós outros não comemos, com antibióticos, com o que mais? Com fatores de crescimento e uma série de outros produtos. Por isso crescem muito rapidamente. Em 1905, Ellen White escreveu a La Review Herald e disse o seguinte: o método moderno de criar animais estão produzindo animais que estão enfermos. Os métodos, mira, já passaram um siglo que ela mencionou o método moderno. Estão produzindo animais que estão animais enfermos. E aonde disse ela em Conselho sobre Régimen Alimentício, chegará um tempo muito pronto, onde não haverá segurança a consumir nem leite, nem huevos. Pero utilizou essa palavra muito pronto, pero hace quanto tempo? 100 anos?
¿Estamos nosotros atrasados o no? Ahora, por exemplo, esses pollos que são criados nesse sistema, eles, quando chegam mais ou menos são mais ou menos 35 dias, 5 semanas, na quarta semana, se você observar a população de pollo, vão ver que caminham com dificuldade. Tem suas patas como que deformadas, porque o peso não está bem distribuído, tem problemas. A vezes, esses pollos têm morte repentina. E se você visita uma granja, vai ver que vai ter señales dizendo o seguinte: não haga ruídos. Se você chegar a uma população de 40.000 aves aí e buzinar algo, um montão de pollo tem infarto do miocárdio e se morre. Por que isso ocorre? Porque todos os tecidos crescem muito rapidamente, pero há um tecido que não acompanha o crescimento, que é o tecido cardíaco. Significa que eles crescem muito, pero seu coração se queda desproporcional, pequeno. E esse coração não é suficiente para manter uma oxigenação perfeita dos tecidos. Esses pollos estão vivendo em hipóxias. O que poderemos dar um diagnóstico são animais que estão vivendo seus últimos dias em estadios de insuficiência cardíaca crônico. São animais que estão enfermos. Mira que disse Ellen White, há mais de 100 anos que estamos produzindo, e eu poderia passar aqui 1 hora falando disto. Pero eu estou dizendo que esses não eram problemas que ocorriam no passado, então esta reforma não era necessária. Pero devido a esses problemas que se apresentou, já através da visão profética, Deus chamou um povo para uma mensagem muito especial. E esse mensagem abarca também a abstinência de los alimentos de origem animal para o momento em que nós vivimos. Em 1863, na cidade de Oswego, foi dada a primeira visão da saúde. Bueno, antes dessa fecha, se você ia a uma reunião de adventistas, ia ver alguns fumando puros ou quizá comendo um assado de cerdo, porque não havia mensagem de saúde. Pero foi dado a primeira visão. Pero quando foi dado a primeira visão da mensagem de saúde, a igreja não lhe hizo caso. 5 anos mais tarde, James White se caiu gravemente enfermo. Foi quando vino o segundo mensagem de saúde, a segunda visão da reforma pró-saúde. A partir desse momento, então, a igreja começou a promocionar a reforma pró-saúde. Pero mira, necessitou quantas visões? 2. E um líder da igreja casi muerto para que a igreja hiciera algo, não? Pero lo que digo a ustedes, não esperem por la segunda visão. Agarre la primeira. Se pode evitar muitos problemas. Ok? Muito bem. Todos estão municiados de polígrafos ou não? Papel? Ok. Então, o que vão fazer é o seguinte: vão enumerar. Está bem. Vamos enumerar de 1 hasta el 34, el número 1 abajo del outro. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ao lado de cada número você vai ter que poner os pontos que vai ganhar ou não. Entendido? 1 hasta el 34 em colunas. Uno significa primeira pergunta, 2, segunda pergunta, 3, terceira pergunta. Já quando chegar ao número 34, você vai pôr abaixo total de pontos. Porque para cada número vai ganhar um número de pontos ou não, e ao final vai ter um gran total. E é com esse gran total que nós vamos a trabalhar.
¿Ok? Unas 34, ¿está bien? Puede hacer 2 colunas, una con 17 al lado, otra de 18 hasta el 34. Puede hacer una sola, poner por detrás de la hoja, puede hacerlo de la manera que quieras, pero tiene que estar en columnas. ¿Ya listos? Estou vendo que todavía hay gente que están terminando. Queremos empezar juntos para terminarlos juntos de una manera más eficiente. ¿Ya terminaron? Bueno, vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1 es la siguiente. ¿Está usted con el peso ideal? Vuelvo a decir, no es el peso mexicano. Es el peso. Ahora, ¿cuál es el peso ideal? Bueno, por ejemplo, una persona tiene que hacer o saber cuál es el peso ideal para ella. ¿Cuánto no sabe cuál es su peso ideal? Ok. ¿Cuántos están cientes que no están con su peso ideal? ¿Cuántos están cientes cuánto peso tiene a más del ideal? Si usted no tiene el peso, si usted tiene el peso ideal, usted ganó 20 puntos. Si usted no tiene el peso ideal, haga una oración y vamos para la siguiente pregunta. Bueno, pregunta número 2. ¿Sufre usted de la presión arterial elevada? Si usted no tiene la presión arterial elevada, ganaste 20 puntos. Pregunta número 2. La presión arterial elevada. Si no la tiene elevada, 20 puntos. Pregunta número 3. ¿Eres usted diabético? Si no eres diabético, ganaste ¿cuántos puntos? 20 puntos. ¿Alguien está perdido? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Tranquilo? Bueno, vamos a la pregunta número 4. ¿Tiene usted algún problema cardíaco? Problema del corazón. ¿Está enamorado? No es problema, no, ¿ok? El problema viene después. Si no tienes problemas cardíacos, ganaste ¿cuántos puntos? 20 puntos. Bueno, la pregunta número 5, 6 y 7. ¿Es necesario un examen laboratorial? Si usted no lo sabe, déjalo pendiente y después lo puede completar. ¿Ok? La pregunta número 5. ¿Su nivel del colesterol LDL, el malo colesterol, está normal o está anormal? Si está anormal, elevado, si está normal, ganaste 10 puntos. Si está elevado, 0. O nada. Pregunta número 6. Vamos à pergunta número 6. Su nivel del buen colesterol, el colesterol HDL, está en su parámetro normal? Si está normal, ganaste 10 puntos. Pregunta número 7. Su nivel de triglicéridos o triglicerídeos está normal?
Triglicerídeos es la grasa que tiene su origen en los jugos de frutas, en las naranjas, en las frutas, en los jugos de frutas, en las harinas, en los refinados. Son esta grasa que se origina del exceso del consumo de jugos y refinados. Se forma triglicéridos. Se sus triglicéridos ou triglicerídeos estão normal, você ganhou 10 pontos. E eu já vi alguns aqui que não estão normal. Já consultei uns 10, por exemplo, não? Que tem aí já problemas. Bueno, pergunta número 8. ¿Padece usted de alguna enfermedad crónica? ¿Qué es una enfermedad crónica? Es cualquier problema de salud que está con usted ya por más de 6 meses. Si usted tiene una gastrite por más de 6 meses, ¿es agudo o crónico? Crónico. Si tiene depresión por más de 6 meses, agudo o crónico. Entonces, cualquier problema de salud, que sea una alergia, una migraña, que viene y vuelve y que la persona ya tiene por más de 6 meses, es considerado crónico. ¿Ok? Pero hay problemas crónicos reversibles y hay problemas crónicos irreversibles. Yo tengo un problema de salud crónico irreversible. Cuando fui atropellado en la ciudad de Nueva York en 1994, esse atropellamento me resultou várias hérnias. Eu tenho hérnias cervicales, torácicas, lumbares. Eu sou a própria hérnia caminante, não? Bueno, há uma solução para isto? Sim, quando Jesus regressar. Espero, não? Pero não tem como revertir. Pero se uma pessoa tem diabetes tipo 2, há como revertir? Sim, há como revertir. Se sofre de hipertensão arterial essencial, sim, há como revertir. Ok? Bueno, se você não tem nenhum problema de saúde crônico, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Alguma dúvida? Não? Está em choque todavia, não? Pergunta número 10. 9. Para ver se estavam despiertos. Pergunta número 9. Come usted por lo menos uma porção de frutas diariamente? Algo, um plátano, banana, tenha misericórdia, algo. Se você come por lo menos uma porção de frutas, ganaste 20 pontos. Pero não sirve frutas em latas, nem frutas cocinadas, tem que ser frutas frescas. Ok? Crudas. Pergunta número 10. Come usted por lo menos uma porção diária de verduras? 10 pontos. Amém. Pergunta número 11. Consome usted diariamente por lo menos uma porção de cereal integral? Pode ser el arroz integral, pode ser a avena, pode ser el pan integral, pode ser granola. Por lo menos uma porção diária de algum cereal integral você come? Se você come, você ganhou 10 pontos. Pergunta número 12. Essa também está muito fácil. É uma coisa muito rara, que você coma depois das 7 da noite. Normalmente, a las 7 da noite, o estômago já cerrou. Se de vez em quando ocorre de você comer depois das 7, não está bem, pero também não lhe vai fazer dano. Pero se é algo que ocorre raramente, pero normalmente, el más tardar, la última comida a las 7 de la noche. Bien masticada y con mucha misericordia. ¿Por qué? Porque ya cuando vas a acostarse, todo el proceso digestivo tiene que haber terminado
para que você llegue a uma profundidade de sonho que ele vai restaurar. Se o estômago, o cérebro está preocupado em fazer processo digestivo, esses fenômenos não ocorrem. E aí a pessoa está 10 ou 12 horas na cama e quando se para o dia seguinte, parece que está pior do que quando se foi acostar. Estão sempre sem energia, cansados, esse cansaço crônico e constante. Então, se a última comida del dia sua é às 7, você ganhou quantos pontos? A ver, 20 pontos. Pergunta número 13. Toma você água em quantidade adequada. E qual é a quantidade adequada de água? 8 botellitas? 4 vasos? 4 vasos? 4 botellas. Ah, ok. Bueno, não há uma fórmula para toda a gente. Vai depender do peso, altura, temperatura, atividade e metabolismo. Pero você pode monitorear se tem ou não, ou se está ou não bem hidratado. Por exemplo, quando vai ao banho, o color da urina tem que estar um color de parra. Se a pessoa vai ao banho e saiu algo parecido com jugo de naranja, significa que está muito concentrado, está faltando água. Ok? Então, é uma maneira de você monitorear. Se está muito concentrado, tem que reponer rapidamente. Ok? A outra maneira é mirar a textura da piel, a irrigação de los ojos. Há gente que tem problema de ojos enrojecidos. É aqueles que têm problema de ojos secos e que compram colírios. Pero por que comprar colírios? É uma das señales que não tem água suficiente. Uma das primeiras señales de um bebê quando está desidratado é que ele chora, pero não suelta quê? Porque está desidratado. Isso sigue na vida adulta. O que passa é que os adultos são muito mais resistentes e adaptados e não vai ter os sintomas agudos e peligrosos que um bebê. É um ninho. Então, podemos ver, por exemplo, a textura da piel. Vamos fazer aqui um pequeno teste diagnóstico. Bueno, você vai pôr a mão esquerda assim, e com a mão direita belisca o dorso da mão esquerda, e vou contar hasta 10 segundos. Não lo belisque suelta, mantenga hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene que levar menos de 1 segundo para planar. Já planou? Eu estou vendo que há gente que está pegando assim para planar, não? Bueno, que significa isto? Quando não se aplana muito rapidamente, significa que esta pessoa está com deficiência de uma substância que se chama colágeno. 75% do colágeno é hecho de água. Quando não há água suficiente, o corpo diz: não há água para a vanidade. Temos coisas mais importantes e diminui a produção de colágeno para manter a água para o que mais necessita. Ok? Bueno, vamos ao segundo teste diagnóstico. Vamos ver como estão as articulações. Bueno, já lhe vou dizer, nada de ansiedade, senão vai perder pontos. ¿No? Bueno, o segundo teste. Nada de ansiedade, já vamos allá. Bueno, ponga as rodilhas juntas, assim, sentados. Ora, com a manito assim, em curva, ponga sobre a rodilha, e aí ele estrecha, ele traz para trás, assim. Escutou algum ruído? Eu escutei de aqui, parecia 4 de julho, 5 de julho, não? Dia del grito, 5 de maio, não?
Bueno, se você sentiu como que um certo atrito ou algum ruído, é porque já hizo sua inscrição, está esperando a confirmação de uma artrite, de uma osteoartrite. Essa é uma señal de quê? De uma mala hidratação. ¿Por quê? Porque temos aí na rodilha um líquido que se chama líquido sinovial, porque os huesos não se encontram. Aqui há um líquido onde o espaço entre um hueso e o outro é virtual, não se toca, o líquido não permite. Pero quando não há água suficiente, esse líquido diminui. E o que passa é que ele começa a haver atrito vai havendo desgaste, não? Então, esse é um dos sintomas de uma hidratação inadequada. Bueno, se você está bem hidratado, você ganhou 25 pontos. Número 13, sim. Agora vamos ao número 14. Le ganhou 25, não? Bueno, número 14. Você não tem uma vida sedentária. Se você não tem uma vida sedentária, você ganhou 25 pontos. Pergunta número 15. Pergunta número 15. Evacuo por lo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Mira, evacuar não é passar o vacuum cleaner. É outra coisa. É se você vai ao banho cumprir seu compromisso 2 ou 3 vezes ao dia. Se você vai 2 ou 3 vezes ao dia, ganaste 25 pontos. Pero se vai apenas uma vez ao dia para o número 2, ganhou, ai la misericórdia, 5 pontos, não? Ok? Pero devo dizer que tem que ser no mínimo 2 vezes e tem que ser algo bem generoso, não? Há pessoas que todas as vezes que vai ao banho é uma muestra grátis, aí regresso mais tarde, não? Tem que ser algo bem abundante, bem generoso. ¿Por quê? Bueno, por mais chistoso que pareça, há um fundo científico. O volume de las heces está inversamente proporcional a los índices de câncer de cólon. Quanto menor o volume, mais grandes são os riscos. Quanto maior o volume, menor são os riscos. Isso porque indica o quê? Quanto menor o volume, significa uma dieta muito pobre em fibras, que vai criar condições mórbidas para que se apresentem câncer de cólon. Ok? Bueno, quantos pontos? 25 se vai 2 vezes e apenas 5 se vai uma vez. Pergunta número 16. 16. É uma coisa muito rara que você vai dormir depois de las 10 da noite? Normalmente a las 10 já estás dormido. Bueno, se vai dormir depois de las 10 quando há vigília na igreja, não há problema. Pero se é um costume que vas a dormir muito tarde, é um problema, não? Então, se duerme a las 10 da noite, ganaste 20 pontos. Mais tarde, las 10 da noite. E eu expliquei, está relacionado com os ritmos biológicos de atividade e repouso, que falei por la manhã. Pergunta número 17. ¿Utiliza usted el microondas? Se você não utiliza o microondas, ganaste 20 pontos. Se lo utiliza rara vez, ganaste 5 pontos. E eu poderia passar aqui meia hora explicando o problema do microondas, mas o tempo não nos vai alcançar. Pergunta número 18. Você consome alimentos de origem animal? Quais são os alimentos de origem animal?
carne, huevos, todo que vem de animal, não? A vezes na igreja uma pessoa me diz, Dr. Silmar, eu sou vegetariano, só como pescado. E eu lhe pergunto, pero em que árvore você cosechou pecado? Eu nunca vi pescado dar em árvores, não? Então, é carne. Bueno, se você não consome alimento de origem animal, ganaste 20 pontos. Pero se lo consume rara vez, 5 pontos. Todavia há a misericórdia. Ok? Pero não é rara vez todos os dias, não? Rara vez. Pergunta número 19. Toma usted os jugos industrializados? Los que vêm em carritas ou em botellas? Se você não toma, você ganhou 20 pontos. Se você toma, rara vez, 5 pontos. Pergunta número 20. Toma usted sodas? Não? Se não toma, 20 pontos. Se toma, rara vez, ai na misericórdia, por incrível que pareça, eu nem sei quem preparou esse teste. 5 pontos. Pergunta número 21. Utiliza você alimentos processados? Quais são os alimentos processados? São os que você compra em el mercado, os que são enlatados e que vêm também empaquetados, a vezes liso para pôr em micro-ondas e prepará-lo. Se você não come esses alimentos processados, você ganhou 20 pontos. Se lo come de vez em quando, rara vez, ganaste 5 pontos ou perdiste 15 pontos. Depende da maneira como lo mire, não? Pergunta número 22. ¿Utiliza usted azúcar refinada? Bueno, la palabra clave aqui é refinada. Porque a vezes a gente me diz, Dr. Silmar, eu só como açúcar de fruta, frutosa, como se fosse uma grande coisa. Pero está refinado? É a pergunta. Não, eu só como açúcar de stevia, que já vem, está refinado ou não está refinado? Está refinado. Tudo que você extrai. Agora, por exemplo, está em la moda o açúcar de coco, como se fora uma coisa espetacular. Pero que traz o açúcar de coco? Lo mismo que traz o açúcar refinado de caña, está refinado, se separou. O organismo humano tem muita dificuldade em lidiar com alimentos refinados, porque o processo de refinamento se elimina todos os outros elementos que utiliza o organismo para processá-lo, digeri-lo e assimilá-lo. Portanto, provoca transtornos metabólicos. Ok? Sim. Acerca de la miel. La miel não é refinado. É a melhor alternativa para o açúcar e é bíblico. Que diz Provérbios: coma miel porque é boa e saludável. Pero Provérbios também diz: coma miel com moderação. Ok? Segundo, qual seria a segunda alternativa? Açúcar morena. Bueno, há algumas companhias pintando o açúcar branco e vendendo como morena, não? Então, temos que ter cuidado se realmente é o açúcar moreno ou se não é simplesmente uma tinta que estão ponendo. De tão astutos que são, estão fazendo isso, porque eles buscam açúcar morena. Pero a segunda opção, depois de la miel, é... Cada país tem um nome distinto, não? Eu creio que no Caribe se chama panela. Em México se chama piloncillo, não é isto? Bueno, essa é a segunda opção. Ok? Em pedras. E a terceira opção seria a açúcar morena não pintada, a original. Ok? Bueno,
Se você não utiliza açúcar refinado, ganaste 20 pontos. Se ele utiliza de vez em quando, ganaste 5 pontos. Pergunta número 23. Pergunta número 23. Está relacionado com os cereais refinados. ¿Utiliza usted cereales refinados? Como los cereales de harina de trigo o el arroz blanco, qualquer tipo de cereal refinado. Se você não utiliza cereales refinados, ganaste 20 pontos. Se lo utiliza rara vez, ganaste 5 pontos. Pergunta número 24. ¿Da usted un intervalo de por lo menos 5 horas entre las comidas? ¿O usted el que come de 2 en 2 horas, de 3 en 3 horas? Em inglês, há um término muito interessante para as pessoas que comem de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Chama-se grazing. Não é certo? E quem é que hace grazing? As vacas comem todo o dia, se chama grazing, estão todo o tempo comendo. Pero nós somos seres humanos e devemos comer com intervalo de por lo menos 5 horas ou 2 a 3 vezes ao dia, el máximo. Porque as vacas têm mais estômago que nós, temos apenas um. Ok? Bueno, se você dá esse intervalo, você ganhou 20 pontos. Seguinte pergunta. ¿Utiliza usted algum alimento que contenga estimulante del sistema nervioso central, como cafeína? Pero la cafeína não vem solamente del café. Há muitos tés que são tés verdes que a gente está utilizando para adelgazar, pero que vêm com cafeína. ¿Ok? Las sodas, la maioria tem que cafeína. Então, se você não utiliza produtos que tenham estimulantes do sistema nervioso central, você ganhou 20 pontos. Pergunta número 26. Pergunta número 26. ¿Fuma usted? É confidencial. Depois le levamos ao quartito ali e hablamos de reubautismo, não? Bueno. Se você não fuma, você ganhou 50 pontos. É o grito de júbilo de la igreja, não? Pergunta número 27. 27. ¿Toma usted bebida alcohólica? ¿Seguro? Bueno, se você não toma bebida alcohólica, você ganhou 50 pontos. Pergunta número 28. ¿Utiliza usted algum tipo de droga ilegal ou narcótico? Se você não utiliza, ganhou também 50 pontos. Bueno, com essas 3 perguntas, eu creio que se recuperou bem, não é certo? Eu já vi que tinha gente que já estava como um pouco deprimida, que já estava ponendo de lado o teste como se a culpa fosse minha, não? Desespero. Pero quando chega a pergunta 26, parece que aún há esperança, não é certo? Bueno, a pergunta número 29. ¿Utiliza usted los endulzantes artificiales? E antes de apontar, déjame esclarecer algo. Os endulzantes artificiales não solamente os que os diabéticos utilizam para poner endulçar. Há mais de 150 produtos que vêm com endulzantes artificiales, principalmente um que se chama aspartame. Então, há gelatinas, há chicles, há biscoitos, há sodas e jugos. Esse aspartame é um veneno para nossas neuronas. Se você não utiliza esses endulçantes artificiais, você ganhou 20 pontos.
Pergunta número 30. ¿Toma usted agua con las comidas? Bueno, aquí déjame aclarar algo. Si usted toma un poquito de jugo a temperatura ambiente con las comidas, ¿hace daño o no hace daño? ¿Hace? ¿Cuántos creen que hace daño? ¿Cuántos creen que no hace daño? La maioria não crê nada, são incrédulos, não? Não hace daño. Tiene que ser pouco a la temperatura ambiente. Pero si usted tomar un poquito de agua con las comidas, ¿puede perjudicar o no? Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia del agua del jugo? El agua, cuando usted pone en la boca, o cérebro interpreta como já se fora as enzimas que são produzidas por las parótidas e inibe sua produção. E tudo que você está masticando já vai bajar sem a primeira fase da digestão. O jugo não tem esse efeito inibidor por la presença de los açúcares simples que têm que ser digeridos. Essa é a diferença, ok? Se este é o caso, se você não toma água com as comidas, ganaste então 30 pontos. 20 pontos, perdão. 20 pontos, pergunta número 30. Bueno, pergunta número 31. Come usted bem despacio, masticando bem os alimentos? Lleva usted por lo menos de 25 a 30 minutos para comer um platillo de comida? Não é comer 30 platillos em um minuto? Se você lleva 25 a 30 minutos por platillo de comida, você ganhou 20 pontos. Pergunta número 32. ¿Es usted deprimido? Mira, é normal um ser humano de vez em quando estar deprimido, ok? Pero já se recupera, houve um problema, se deprimiu por alguma razão e volve à normalidade. Se uma pessoa já está deprimida por mais de 6 meses, não? Já é um problema patológico que tem que ser cuidado. Pero de vez em quando alguém vai estar deprimido. Se você não eres deprimido, você ganhou 30 pontos. Pergunta número 33. 33. ¿Eres usted ansioso? Lo mismo, é normal que de vez em quando uma pessoa vai estar ansiosa. É normal. Mas uma pessoa que está constantemente ansioso já por mais de 6 meses, é um problema, não? Por exemplo, vocês agora estão um pouquinho ansiosos porque querem saber o resultado do exame, não é certo? Pero não se preocupe que esta ansiedade se vai convertir em depressão ahorita, não, é uma broma, ok? É uma broma. Bueno, se não eres ansioso, ganaste 30 pontos. E a última pergunta, a pergunta 34, ¿eres usted estressado? É normal estar estressado de vez em quando, pero uno não pode estar constantemente estressado. Quando o estresse chega a afetar as relações, o sueño, então já é uma patologia. Pero a vezes uma pessoa está estressada porque quer solução para algo e é normal. Bueno, se você não eres estressado, você ganhou 30 pontos. Bueno, agora ustedes van a sumar os pontos que ganharam e vai ter um grande total e dentro de alguns minutos se vai cumprir a profecia de Apocalipse que haverá llanto e reñir de dientes, ok? Eu vou estar por el pasillo, se alguém tem alguma dúvida ou se perdeu em alguma pergunta, me pode perguntar. ¿Todos terminaron? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a los parámetros. ¿Ya sumaron? ¿Falta alguien? ¿Quién no terminó de sumar?
Ya están listos. Bueno, vamos entonces a los parámetros. El parámetro número 1 son las personas que sacaron hasta 199 puntos. Essa persona tem o risco para a saúde, é um risco iminente. Hasta 199 puntos. Multiplica sua idade por 2 para ter sua idade biológica. Então, por exemplo, se essa pessoa tem 40 anos, qual é sua idade biológica? 80. Se tem 60 anos, qual é sua idade biológica? Já está pedindo para sair, não? Bueno, normalmente eu nunca he encontrado isto em la igreja adventista, ok? Pessoas com menos de 200 pontos. Se um adventista me disse que sacou menos de 200 pontos, tem que estar tomando e fumando, não é certo? Porque somente os 3 são 150. Pero quando dou pláticas para empresários, é muito comum ter gente dentro desse parâmetro. Ok? Bueno, parâmetro número 2. São os que sacaram entre 200 a 299 pontos. Também muito raro na igreja adventista. O risco para a saúde é um risco considerado severo. Multiplica sua idade por 1,75 para descobrir sua idade biológica. Uma pessoa de 43 anos, com 200 a 299 pontos, vai ter uma idade biológica de 75 anos. Também, em la igreja, não é encontrado. Agora, os que sacaram de 300 a 399, bueno, aqui já começa a aparecer um adventista aqui, outro allá, ok? De 300 a 399, o risco para a saúde é um risco todavia grave. Multiplica a idade por 1,5. Se esta pessoa tem 20 anos, qual é a sua idade? 30. Se tem 40 anos, qual é a sua idade biológica? Não. 60. Multiplica por 1,5. Ok? E se tem 50? Já pode aplicar para a jubilação, não é certo? 75. Bueno, vamos ao quarto parâmetro. O quarto parâmetro é onde está a maioria de los adventistas fora do sul de Califórnia. São os que sacaram de 400 a 499 pontos. O risco para a saúde é todavia um risco sério. Multiplica sua idade por 1,25 para descobrir sua idade biológica. Se uma pessoa tem 40 anos e multiplica por 1,25, sua idade vai ser quanto? 50 anos. Ok? Se tem 60 anos, uma pessoa com esta pontuação vai ter a 75 anos, porque multiplica por 1,25. Esse é o fator. Alguma dúvida? Ou todavia está em choque? Bueno, parâmetro número 5. Quem sacou de 500 a 599 pontos? O risco para a saúde é um risco moderado. Multiplica sua idade por 1. Portanto, se tem 30 anos, qual é sua idade? 30. Ok? Essas pessoas estão melhores, não? Pero todavia, que significa? Estão todavia como a população geral, nada mais que isto. Ok?
Então, não vamos a nos quedar nessa zona de conforto, porque tenho apenas a minha idade que corresponde, não. Todavia, é um risco moderado. Parâmetro número 6. Os que sacaram de 600 a 699 pontos. O risco para a saúde é um risco leve. Multiplica sua idade por 0.8. Significa, esta pessoa com 50 anos que multiplica sua idade por 0.8, tem 40 anos. Se tem 20 anos e multiplica sua idade por 0.8, significa que tem 16 anos. Ok? Ok? Bueno. Uma pergunta. Quantos sacaram de 600 a 699 pontos? Levanta a mão. Bueno, aí está o remanente, nem todo está perdido, não? Ok. Vamos dar um saludo para essas pessoas. Temos aqui Jocelyn, que todavia é uma adolescente, não? Com 16 anos? Sim? Está bueno. Bueno, agora, o 7º parâmetro é um grupo muito especial. É uma espécie que está entrando em extinção. Eu encontrei alguns espécimes vivos em minhas viagens aí por vários países, algum em outro lugar, pero estão entrando em extinção e temos que criá-los em cautiveiro para que não se perdam, não? São pessoas que sobrepassaram os 700 pontos. Quem sobrepassou os 700 pontos, o risco para a saúde é um risco insignificante. Multiplica sua idade por 0.7. Significa, se essa pessoa tem 50 anos, qual é sua idade biológica? 50 por 7, 35. Se essa pessoa tem 80 anos, qual é sua idade? 56 anos. Quando chega aos 100 anos de idade, a pessoa ganha 3 décadas com relação à população general. Ok? Outra pergunta. Alguém aqui, porventura, sobrepassou os 700 pontos? Sim? Temos um espécime aqui vivo? Que bueno, irmã. Vamos dar um saludo aí para ela. Bueno, pero há um problema. Seu esposo mantuvo seu irmão barra. Quizá você está com 30, ele está com 120, não? Que problema. Muito bem. Bueno, agora me toca aclarar algumas coisas, não? Bueno, o teste não indica de maneira nenhuma se você está enfermo ou não. O teste nomás indica se seu estilo de vida está traindo um risco e mensura esse risco. Ok? Porque às vezes a gente saca um ponto muito baixo, tão baixo que sai de aqui deprimido e não estava enfermo e se queda enfermo, não? Já encontrei irmãos chorando e eu tive que explicar, não, irmão, significa um risco. Ok? Pero é um momento em que você pode evaluar, fazer as correções, e se você utiliza o programa de revitalização em 12 semanas, em 12 semanas esse pode ser reajustado de uma maneira espetacular. Trabalhando um hábito por semana durante 12 semanas, durante 12 passos, esse quadro pode ser revertido de uma maneira espetacular. Os riscos podem ser eliminados de uma maneira espetacular. Ok? Quando criamos as
as condições. Muito bem. Quantos estão insatisfeitos com os pontos que sacaram? Levante as mãos. Insatisfeitos. Muito bem. Porque se um sacou malos pontos e estão satisfeitos, é um problema, não? Os que não estão satisfeitos, que desejam fazer algo para cambiar, levante as mãos. Muito bem. Aqui nós temos uma diretora de saúde, do Ministério da Saúde, temos? La hermana? ¿Dónde está Beatriz? Bueno, entonces, juntes o liderazgo da igreja e empieza a implementar aqui na igreja, toda a igreja, todos que queiram, programa de 12 semanas. E em cada semana você vai trabalhar com a respiração, com a mastigação, com o sonho, e se reúnem e orem, e vocês vão ver que coisas espetaculares vão suceder. Sem dúvida alguma. Muito bem. Antes de encerrar nosso programa, quero lhe apresentar algo bem rapidamente. Eu vi que tinha pessoas que estavam escrevendo as perguntas, não? Mas nós temos um material onde tem aí as perguntas, tem a resposta, os parâmetros que vocês podem adquirir aí lá depois da posta do sol. E eu sou diretor acadêmico desta escola de extensão em qualidade de vida e oferecemos um curso que se chama Curso de Health Coach e Evangelismo, onde estamos preparando membros da igreja para que aprendam a utilizar a mensagem de saúde como uma ferramenta efetiva para evangelizar e que pueda também utilizar para si mesmo, para a família ou para construir seu próprio ministério de sustento próprio, como de acordo com o Departamento de Estatística do Trabalho, health coach, ele ganha mais ou menos $80, não, para visitar a gente. Então, você pode fazer também trabalho assim. Na igreja, nós criamos esse curso, que é um curso que dura 1 ano, e você vai invertir o seu horário livre que tem durante o dia. E ao final do curso, há matérias que se chama Teologia da Saúde. Ele ensina como tratar várias enfermidades utilizando os remédios da natureza. Pero que é o treinador da saúde? É uma pessoa treinada para ensinar a indivíduos, famílias e comunidades o que? Como prevenir, controlar ou revertir enfermidades através de cambios em estilo de vida. Como o treinador da saúde logra esses objetivos? Muito simples. Ensinando os princípios fundamentais de uma alimentação saudável. E está basado 100% em la Bíblia, em Espírito e Profecia e em la buena ciência. Ok? Segundo, ensinando os princípios fundamentais de la higiene personal. Ensinando os princípios fundamentais de la higiene ambiental. Quarto, ensinando como utilizar as técnicas. La hidroterapia. ¿Qué es la hidroterapia? É a utilização del agua como agente terapêutico. Também la geoterapia, que é a utilização da terra como agente terapêutico. La fitoterapia, la utilização das plantas como agente terapêutico. E la helioterapia, que é? Não é a terapia de hélio, não? É a terapia del sol. Como utilizar as luzes del sol como agente terapêutico. E a aeroterapia, el aire como agente terapêutico, e aqui nós ensinamos a respiração adequada. E o curso é interativo. Cada mês você vai estar trabalhando em desses hábitos, porque serão estes que vocês vão estar ensinando a gente depois. Ok? La talassoterapia, que é a utilização dos elementos do mar como agente terapêutico. La dietoterapia, a utilização dos alimentos como agente terapêutico. Por exemplo, uma pessoa que tem o colesterol elevado, e eu encontrei alguns aqui, então toma a berinjela, lo parte em quadraditos, põe de remojo em água
e al dia seguinte empieza a tomar el agua, va tomando e el colesterol se va bajando. ¿Ok? Por ejemplo, uma pessoa está com úlceras e gastrites, então ela pode passar 2 dias solamente comendo papas, smashed potatoes, no el jugo, comendo, sem comer absolutamente nada. Por quê? Todas as vezes que comemos, uma úlcera é difícil sanar, porque quando comemos, o estômago produz ácido para digerir os alimentos, e o mesmo ácido que digere os alimentos vai digerindo também o tecido. Pero la papa é algo curioso, 99% de la digestión ocorre ¿dónde? En la boca. Imagine agora, por exemplo, uma papa bem caliente, bem rica, esperando você em la casa. O que está passando agora? La boca empieza a produzir o quê? Porque a digestão se dá aqui. Então, durante 2 dias, a quantidade que seu estômago está produzindo de ácido será uma quantidade mínima e vai dar o tempo para que a herida pueda, então, cicatrizar. Ok? Bueno, você pode ensinar a uma pessoa que está hipertensa como utilizar o ajo. Como utilizar o ajo para expulsar parásito. De passo, o ajo é o alimento mais estudado cientificamente. Sabe quantos estudos científicos há del ajo? 2.800 estudos científicos. É algo espetacular que se pode fazer com o ajo. Uma pessoa está com problemas de prostatites. Tomates. Pero cru ou cocido? Não? Cocido. Porque a temperatura potencializa a ação do licopeno, que é a substância ativa, 20 vezes mais do que quando está crudo. Já se deram conta que para cada regra há exceções, não? Bueno, então vocês vão aprender a dietoterapia e como fazer recomendações nutricionais e também a utilização de los suplementos. Um dos suplementos que mais a pessoa está necessitando, há uma endemia de deficiência de vitamina B12 e D3. E o curioso que aí em países como o Brasil, em Centroamérica, em México, são países praticamente tropicais, a gente com tanto sol todavia sigue com deficiência de vitamina D. Por que isso passa? Porque há muito sol, pero a gente passa todo o dia enclausurado. Ou na escola, sale de la casa, está escuro, entra a seu trabalho e quando chega está escuro. Não é certo? Então, como a vitamina D e a B12 desempenham funções importantíssimas, eu sempre recomendo que les suplementem. Bueno, se você tem interesse de fazer esse curso, a la salida vamos a ter alguma informação, e le passaremos aí, você pode pôr seu nome, entraremos em contato e hablaremos então como fazer e como os passos que tem que tomar para, dentro de um ano, ter sua certificação em Master Health Coach and Health Ministry. Ou seja, é um Health Coach, um treinador de la salud, mestre ou maestro, e Ministério de Saúde ou Evangelismo. Muito bem, quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui durante esse período. Espero que seja um bom princípio, uma boa despegada, e que empiece agora os que sabem a ensinar a los hermanos a como preparar alimentos saludáveis, okay? Porque a mim não alcançou o tempo. E Ellen White disse que se não ensinamos como cozinhar, não devemos falar de reforma para a saúde, não? Bueno, então estou confiando aqui que vocês vão echar isso adelante. Não podemos criar um hambre e não ter como alimentá-los, literalmente. Então, aprenda, os alimentos têm que ser preparados simples, saludável e saboroso. Ok? Qual é a função principal por la qual Deus criou os alimentos? Para nos dar quê? Placer de comer
O Senhor poderia estabelecer outro método para nos alimentar, não poderíamos ser como as plantas, passar quizá 20 minutos em sol, já estamos. Pero em seu amor, Ele quis que nós outros tivéssemos prazer, e el comer é placentero. Pero para todo tem seus limites, não? Então, os alimentos têm que ser saborosos. A vezes a gente põe na mesa umas hojas de lechuga, uns tomates mal cortados e chama de ensalada. É um crime, nadie vai comer isto. Tem que estar bem preparado. Porque senão, pode ter milhões de benefícios para a saúde. Se não tem sabor, nadie vai comer. Então, temos que... Aí vamos ter uma literatura que tem mais de 100 receitas de cocina saludáveis, que já pode ser um bom começo. Muito bem, agradeço a todos por a presença, que Deus bendiga a cada um de vocês. Agradeço também ao pastor enamorado por a invitação e espero que sigam para adelante em direção ao blanco, preparando-nos para encontrar com nosso Senhor. Que Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante.